Você já sentiu como se estivesse no meio de um mar revolto, onde as ondas não param de bater contra o seu barco? Talvez neste exato momento você esteja vivendo isso. Talvez você tenha acordado hoje com aquele peso no peito, aquela sensação de que tudo está desmoronando ao seu redor. O trabalho que não vai bem, o relacionamento que está por um fio, a conta bancária que grita por socorro, a saúde que preocupa, ou simplesmente aquela angústia sem nome que aperta essa garganta e rouba o seu sono. Eu quero que você saiba de algo muito importante antes de continuarmos. O que você está sentindo é real. A sua dor, o seu medo, a sua ansiedade, tudo isso é válido. Você não está exagerando. Você não é fraco por sentir medo. Você não está falhando na sua fé só porque hoje parece impossível enxergar a luz no fim do túnel. Na verdade, o simples fato de você estar aqui, buscando uma palavra, procurando por Deus em meio à tempestade, já mostra a força que existe dentro de você. Vamos ser honestos por um momento. A vida pode ser brutalmente difícil. Há dias em que parece que estamos navegando numa noite sem estrelas, onde o vento uiva tão alto que mal conseguimos ouvir nossos próprios pensamentos. As ondas vêm uma após a outra, cada uma maior que a anterior. Você mal teve tempo de recuperar o fôlego da última crise e já vem outra batendo à sua porta. É exaustivo, é solitário, é assustador. E sabe o que torna tudo ainda mais doloroso? É quando, em meio a essa tempestade, começam a surgir aquelas perguntas que penetram fundo na alma. Onde está Deus agora? Se Ele me ama tanto, por que permite que eu passe por isso? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele se importa? Ou será que eu fiz algo errado e agora estou sendo castigado? Essas perguntas não significam que você perdeu a fé. Elas significam que você é humano. Significam que você está lutando para entender como conciliar o amor de um Deus infinito com a dor muito real e finita que você está experimentando neste momento. E está tudo bem reconhecer isso. A ansiedade é como aquela onda gigante que se forma no horizonte. Você a vê vindo de longe e seu coração já começa a acelerar. Sua mente entra em modo de sobrevivência, tentando calcular todas as possibilidades, todos os cenários ruins que podem acontecer. Você tenta controlar o incontrolável. Você se agarra ao leme do barco com tanta força que suas mãos ficam brancas, tremendo. E quanto mais você tenta controlar, mais percebe que está à mercê de forças maiores do que você. É nesse lugar que a dúvida sussurra. Ela se aproxima devagar, como uma névoa fria que envolve seu barco. Ela diz: você está sozinho. Ninguém vai te ajudar. Você precisa resolver isso por conta própria. Se Deus realmente se importasse, você não estaria aqui. E essas mentiras, repetidas vezes sem conta, começam a parecer verdadeiras. A paz que você um dia conheceu parece um sonho distante, uma lembrança de algo que você não tem certeza se realmente experimentou. Mas eu preciso te dizer algo que pode mudar tudo. A tempestade que você está enfrentando não é o fim da história. O vento que ruge aos seus ouvidos não tem a palavra final. As ondas que parecem querer te engolir não são mais poderosas do que aquele que criou o próprio mar. Existe alguém no barco com você, mesmo quando você não consegue vê-lo ou senti-lo. Hoje, eu quero te convidar a uma jornada. Não uma jornada que promete que a tempestade vai parar imediatamente, mas uma jornada que vai te mostrar como encontrar paz profunda, verdadeira, inabalável, mesmo enquanto o vento ainda sopra. Uma paz que não depende das circunstâncias ao seu redor, mas da presença de alguém dentro do seu barco. Porque, veja bem, meu amigo, minha amiga, você não está aqui por acaso. Em meio a milhares de vídeos que você poderia estar assistindo, algo te trouxe até aqui. E eu acredito que é o próprio Espírito Santo sussurrando ao seu coração. Há esperança, há paz, há um caminho através desta tempestade. Então respire fundo comigo. Deixe seus ombros relaxarem um pouco. Permita-se, por alguns minutos,
soltar aquele controle que você tem tentado manter com tanta força. Vamos caminhar juntos por esta palavra, e eu prometo que você não sairá daqui do mesmo jeito que entrou. Deixa eu te contar uma história que aconteceu há mais de 2000 anos, mas que poderia ter acontecido ontem. É uma história sobre homens que conheciam o mar como a palma de suas mãos. Pescadores experientes que já haviam enfrentado tempestades antes. Mas naquela noite eles estavam apavorados. Vamos abrir em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Era fim de tarde quando Jesus, após um longo dia ensinando as multidões, disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Imagina a cena: o sol começando a se pôr, tingindo o céu com aqueles tons de laranja e rosa. O mar da Galileia, normalmente tão imprevisível, estava calmo naquele momento. Os discípulos prepararam o barco e partiram, provavelmente aliviados por terem um momento de descanso com o Mestre. Jesus estava exausto. O texto nos diz que ele se deitou na polpa do barco, colocou a cabeça numa almofada e adormeceu. Pense nisso. O próprio Deus encarnado, tão humano que precisava dormir, tão confiante na proteção do Pai que conseguia descansar profundamente mesmo num barco em movimento. Mas então, do nada, tudo mudou. Você sabe como são essas tempestades súbitas. Um momento você está em paz, no outro, o céu escurece numa velocidade assustadora. O vento começa a soprar, primeiro suave, depois cada vez mais forte. As ondas começam pequenas, mas rapidamente se transformam em gigantes furiosos. E esses discípulos, homens que ganhavam a vida pescando naquele lago, que conheciam seus perigos e humores, começam a entrar em pânico. O texto diz que as ondas se arremessavam contra o barco, de forma que este já estava se enchendo de água. Consegue visualizar? Cada onda que batia jogava litros e litros de água para dentro do barco. Os discípulos pegavam baldes, tentavam tirar a água desesperadamente, mas para cada balde que jogavam fora, entravam 2. Seus músculos queimavam, seus corações disparavam, suas mentes gritavam: "Vamos morrer aqui." E onde estava Jesus? Dormindo. Não um sono leve, mas um sono profundo. Tão profundo que nem o barulho ensurdecedor dos trovões, nem os gritos dos discípulos, nem o balanço violento do barco conseguiram acordá-lo. E isso é fascinante, meu amigo, minha amiga. Isso nos mostra algo profundo sobre a natureza da paz verdadeira. Finalmente, completamente apavorados, encharcados, provavelmente com lágrimas misturadas à água salgada do mar em seus rostos, os discípulos acordam Jesus. E ouve só o que eles gritam: "Mestre, não te importas que pereçamos?" Você consegue ouvir a angústia nessa pergunta? A acusação velada? "Jesus, você não se importa? Nós estamos morrendo aqui e você está dormindo?" Soa familiar? Quantas vezes você já fez essa mesma pergunta no silêncio do seu quarto? "Deus, você se importa com o que estou passando? Você vê minhas lágrimas? Você ouve meus gritos? Por que parece que você está dormindo enquanto eu estou me afogando?" Agora vem a parte que me arrepia toda vez que leio. Jesus se levanta, calmo, sem pânico, sem medo. Ele olha para o vento, para as ondas gigantescas, para o caos completo ao seu redor e diz apenas 3 palavras em aramaico: "Silenciem-se, acalmem-se." E o que acontece? O vento para instantaneamente. As ondas se achatam como se alguém tivesse passado uma mão sobre elas. A tempestade mais violenta que aqueles homens já haviam visto simplesmente para. O silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor. Imagine, de um caos total para uma calmaria absoluta em questão de segundos. Os discípulos devem ter olhado uns para os outros com os olhos arregalados, a boca aberta, mal acreditando no que acabavam de presenciar. E então Jesus se vira para eles e faz 2 perguntas que ecoam através dos séculos até chegarem a nós hoje. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Agora,
Antes de você pensar que Jesus estava sendo duro demais com eles, entenda o que ele estava realmente perguntando. Ele não estava repreendendo o medo em si. Ele já havia validado que a tempestade era real e assustadora. Ele estava perguntando: por que vocês tiveram medo de afundar quando eu estava no barco com vocês? Vocês realmente acharam que eu os traria até aqui para deixá-los morrer no meio do caminho? Veja, Jesus não disse: vamos afundar no meio do lago. Ele disse: vamos para o outro lado. O destino já estava determinado. A chegada já estava garantida. A tempestade não tinha poder para mudar os planos de Deus. Ela só tinha poder para testar a fé deles e a nossa. E aqui está a verdade que vai mudar sua perspectiva hoje. A paz que Jesus oferece não é a ausência de tempestades, é a sua presença durante a tempestade. Jesus não prometeu que você nunca enfrentaria mares revoltos. Ele prometeu que você nunca navegaria sozinho. Os discípulos fizeram uma pergunta reveladora uns aos outros depois disso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam no barco com Deus encarnado e quase se afogaram de medo. Eles tinham a solução para a crise dormindo a alguns metros deles, mas se desesperaram achando que estavam sozinhos. Isso é teologia profunda, disfarçada de história simples. Deus não está distante da sua tempestade. Ele não está no céu, indiferente ao seu sofrimento. Ele está no barco com você. Às vezes pode parecer que ele está dormindo, que ele não está fazendo nada, que ele não se importa. Mas a verdade é que ele está tão confiante no resultado final que pode descansar em paz, e ele está te convidando a fazer o mesmo. A soberania de Deus sobre a tempestade não é apenas sobre as ondas do mar, é sobre as ondas de ansiedade que invadem sua mente. É sobre os ventos de incerteza que ameaçam derrubar você. É sobre o caos que parece querer engolir sua vida. E se ele pode acalmar um mar literal com 3 palavras, ele certamente pode acalmar o mar dentro de você. Agora você pode estar pensando: tudo bem, é uma história bonita e poderosa. Mas como eu aplico isso na minha segunda-feira de manhã? Como eu aplico isso quando o chefe está gritando, quando o médico liga com o resultado do exame, quando o meu filho adolescente está tomando decisões que me apavoram, quando simplesmente não sei como vou pagar as contas no fim do mês? Vamos trazer Jesus para o seu barco real, para a sua tempestade específica. Porque fé não é algo místico e distante, é extremamente prático. É uma escolha que fazemos repetidas vezes, especialmente quando tudo em nós grita para entrar em pânico. Primeiro princípio: mude o foco do tamanho da tempestade para o tamanho do Deus que está no barco com você. Sabe qual foi o erro dos discípulos? Eles ficaram tão fixados nas ondas que esqueceram de quem estava ali com eles. Eles mediram o perigo pela altura das ondas, em vez de medir a segurança pela presença de Jesus. E nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quando você acorda às 3 da manhã com aquela ansiedade apertando o peito, sua mente automaticamente começa a calcular todas as coisas que podem dar errado. Você visualiza o pior cenário, você imagina a conversa difícil, você antecipa a dor. E quanto mais você foca no problema, maior ele fica. É como se você pegasse uma lupa e aumentasse a tempestade até que ela parecesse impossível de superar. Mas deixa eu te ensinar algo prático. Quando a ansiedade vier, e ela vai vir, em vez de ficar ruminando o problema, pare e declare em voz alta: mas Deus está no barco comigo. Parece simples demais? Talvez. Mas há poder espiritual em redirecionar sua atenção conscientemente. Tente isso. Quando você sentir a onda de preocupação chegando, pegue uma folha de papel e divida em 2 colunas. De um lado, escreva a tempestade. Seja específico sobre o que te assusta. Do outro lado, escreva as características de Deus que são maiores que aquele problema. Por exemplo, estou com medo de perder meu emprego, versus
Deus é o meu provedor que alimenta os pássaros e veste os lírios. Isso não é pensamento positivo vazio, é realinhar sua perspectiva com a realidade espiritual. A tempestade é real, mas Deus é mais real. O problema existe, mas a solução de Deus é maior. É aprender a ver com os olhos da fé, em vez de apenas com os olhos da carne. Segundo princípio, ore a oração honesta, não a oração perfeita. Sabe o que eu amo nos discípulos? Eles não oraram uma oração teologicamente correta. Eles não disseram: Senhor, sabemos que Tu és soberano e que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Não. Eles gritaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Era uma oração desesperada, crua, até meio acusatória, mas era honesta. E Jesus respondeu: Muitas vezes nós não encontramos paz porque estamos tentando orar as palavras certas, em vez de orar o que realmente está no nosso coração. Deus não precisa que você seja eloquente. Ele não precisa que você use linguagem religiosa. Ele precisa que você seja real com Ele. Então, quando a tempestade estiver rugindo, aqui está a sua oração prática. Deus, eu estou com medo. Eu não sei o que fazer. Eu quero confiar em Ti, mas estou lutando. Eu preciso que Tu me mostre que estás aqui. Eu preciso da Tua paz. Eu escolho Te entregar isso, mesmo que meus sentimentos ainda não tenham alcançado essa decisão. Veja, fé não é a ausência de dúvida. Fé é escolher confiar a despeito da dúvida. É dizer: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E aqui está o segredo. Quando você ora honestamente, você cria espaço para que Deus trabalhe. Quando você admite sua fraqueza, você abre a porta para a força dele. Tente fazer isso regularmente. Estabeleça 3 momentos no seu dia, talvez manhã, tarde e noite, onde você simplesmente para tudo e tem uma conversa de 2 minutos com Deus. Nada elaborado, apenas: como estou agora? E eu confio que Tu estás no controle. Essa prática constante de reorientação vai começar a mudar a química da sua mente e do seu coração. Terceiro princípio: pratique o descanso intencional no meio da batalha. Você percebeu que Jesus estava dormindo durante a tempestade? Não antes, não depois, durante. Isso vai contra toda a nossa lógica humana. Nós pensamos que descanso é algo que conquistamos depois que resolvemos todos os problemas. Jesus nos mostra que descanso é algo que escolhemos mesmo quando os problemas ainda estão gritando ao nosso redor. Aqui está uma verdade difícil de engolir. Você não foi criado para carregar o peso do mundo nos seus ombros. Você não foi projetado para ser o controlador-chefe do universo. Há coisas que são sua responsabilidade fazer e há coisas que são responsabilidade de Deus resolver. E confundir essas duas coisas é uma receita garantida para ansiedade crônica. Vou te dar um exercício prático que mudou minha vida. Todas as noites antes de dormir, faça o que eu chamo de entrega do dia. Pegue um caderno e escreva: Shepka, Senhor, hoje eu entreguei a Ti. E liste tudo o que te preocupa: o filho rebelde, a dívida, o relacionamento quebrado, a saúde, tudo. E então, diga em voz alta: eu escolho dormir em paz porque essas coisas estão nas Tuas mãos, não nas minhas. No começo, você pode não sentir nada. Sua mente pode continuar correndo, mas com o tempo, você está treinando seu espírito a soltar o controle. Você está dizendo ao seu corpo: está tudo bem descansar. Deus não dorme. Ele pode vigiar enquanto eu durmo. E durante o dia, quando aquela ansiedade vier, porque ela vai vir, aprenda a criar pausas sagradas. Pode ser só 30 segundos. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e diga: Deus está no controle. Eu não preciso entrar em pânico agora. Isso interrompe o ciclo de ansiedade antes que ele te domine completamente. Porque veja, a paz de Deus não é algo que você gera por esforço próprio. É algo que você recebe quando para de lutar e começa a descansar. É paradoxal, eu sei.
Mas é assim que o reino funciona. Quanto mais você tenta fabricar paz, mais ela escapa. Quanto mais você descansa na presença de Deus, mais a paz dele flui naturalmente. Vou ser ainda mais prático. Identifique seus gatilhos de tempestade, aqueles momentos ou situações que disparam sua ansiedade. Para alguns, é checar a conta bancária. Para outros, é o telefone tocando em certos horários. Para outros, é ficar sozinho com os próprios pensamentos. Quando você identificar esses gatilhos, crie um ritual de paz específico para cada um. Antes de checar a conta, ore. Quando o telefone tocar, respire e declare a presença de Deus. Quando estiver sozinho, coloque um louvor, seja intencional em levar Deus para dentro dos seus momentos mais vulneráveis. Agora eu quero que você faça algo comigo. Não importa onde você está, se está deitado, sentado, dirigindo, trabalhando, quero que por um momento você coloque a mão no seu peito. Sinta seu coração batendo. Esse coração que às vezes bate tão acelerado de ansiedade. Esse coração que carrega tantas feridas, tantos medos, tantas preocupações. E vamos juntos entregar tudo isso aos pés de Jesus agora. Você pode orar em voz alta comigo, ou simplesmente deixar que essas palavras ecoem no seu coração. Mas faça isso com sinceridade, com toda a sua honestidade. Senhor Jesus, eu venho até Ti agora, no meio da minha tempestade. Eu não vou fingir que está tudo bem quando não está. Eu não vou esconder de Ti o medo que aperta o meu peito, a ansiedade que rouba o meu sono, o desespero que às vezes quer me engolir. Senhor, eu confesso que tenho tentado controlar as ondas com minhas próprias mãos. Eu tenho tentado ser forte quando, na verdade, estou quebrado. Eu tenho lutado como se estivesse sozinho neste barco, esquecendo que Tu estás aqui comigo. Perdoa-me, Jesus, por todas as vezes que eu duvidei do Teu cuidado. Perdoa-me por ter medido Teu amor pelo tamanho das minhas circunstâncias, em vez de medi-lo pelo tamanho da cruz onde Tu morreste por mim. Perdoa-me por ter escutado mais a voz do medo do que a Tua voz de paz. Hoje, Senhor, eu faço uma escolha. Eu escolho confiar em Ti, mesmo quando não entendo Teus caminhos. Eu escolho acreditar que Tu estás no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Eu escolho descansar, mesmo no meio da tempestade, porque sei que Tu não dormes por indiferença, mas por confiança total no Pai. Jesus, eu Te entrego agora cada preocupação que tem roubado minha paz. E aqui, faça uma pausa e especifique para Ele, seja o trabalho, a saúde, os filhos, o casamento, as finanças, o futuro. Fale com Ele sobre cada tempestade específica. Eu declaro que essas coisas não estão mais nas minhas mãos, elas estão nas Tuas mãos. E Tuas mãos acalmam tempestades. Senhor, eu peço agora a Tua paz, não a paz que o mundo dá, frágil e dependente das circunstâncias, mas a paz que só Tu podes dar, aquela paz que excede todo entendimento, que guarda minha mente e meu coração. Eu recebo essa paz agora pela fé, mesmo que ainda não sinta completamente. Ajuda-me a lembrar, Senhor, especialmente nos momentos mais escuros, que se Tu ordenaste que eu atravesse para o outro lado, então com certeza eu vou chegar lá. A tempestade não tem a palavra final. O medo não tem autoridade sobre mim, porque eu pertenço a Ti, e nada nem ninguém pode me arrancar das Tuas mãos. Acalma o meu coração agora, Jesus. Assim como Tu disseste ao mar, silenciem-se, acalmem-se. Eu Te peço que digas o mesmo às ondas dentro de mim. Fala paz sobre minha mente ansiosa. Fala calma sobre meu coração angustiado. Fala esperança sobre meu espírito cansado. Eu confio em Ti, Senhor. Não porque tenho todas as respostas, não porque vejo o caminho claramente, mas porque sei que Tu és bom, Tu és fiel, e Tu nunca, jamais me abandonaste. E sei que não vais começar agora. Obrigado por estares no barco comigo. Obrigado por não me deixares navegar sozinho.
Obrigado porque a tempestade tem data de validade, mas tua presença comigo é eterna. Em nome de Jesus, que tem poder sobre toda tempestade, eu oro. Amém. Meu amigo, minha amiga, respira, respira devagar. Você acabou de fazer uma das coisas mais corajosas que um ser humano pode fazer. Você soltou o controle. Você colocou seu barco, com todas as suas rachaduras e toda a sua água acumulada, nas mãos de Jesus. E eu quero que você saiba que Ele pegou, Ele segurou. Você não está mais sozinho nessa travessia. A tempestade pode não ter parado ainda. As ondas podem continuar batendo, mas algo mudou. Agora você sabe que não está navegando sozinho. Jesus está no barco com você. E se Jesus está no barco, o destino está garantido. Você vai chegar ao outro lado. Nos próximos dias, quando o medo vier tentando te convencer do contrário, eu quero que você volte a este momento. Volte a esta oração. Volte a esta verdade. Ele está com você. E se Ele está com você, quem poderá ser contra você? Lembra-se daquela pergunta que os discípulos fizeram? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Espero que hoje você tenha descoberto a resposta de um jeito novo, profundo, pessoal. Este é o Deus que te ama. Este é o Deus que acalma tempestades. Este é o Deus que está comprometido com a sua jornada. E se esta palavra tocou seu coração hoje, se você sentiu que não estava aqui por acaso, eu quero te convidar a continuar essa jornada de fé conosco. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque toda semana estaremos aqui trazendo palavras que vão fortalecer sua fé. Palavras que vão te lembrar de quem você é e de quem é o Deus que te sustenta. Mas mais importante do que se inscrever no canal é você se inscrever de verdade nessa vida de confiança. É você acordar amanhã e escolher de novo acreditar que Deus está no barco. É você, no meio da próxima tempestade, lembrar que ela não tem poder sobre o seu destino, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que você durma hoje sabendo que enquanto você descansa, Deus está trabalhando. E que você acorde amanhã não com medo do que o dia pode trazer, mas com esperança, porque Jesus já venceu toda a tempestade. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe, te guarde e faça brilhar o seu rosto sobre você. Você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Paz de Cristo, sempre.